Olá, crianças do quarto ano, bem-vindas à segunda parte da nossa aula de português de hoje. Como eu disse no final da aula da primeira parte da nossa primeira aula, nós iremos agora fazer a atividade da página 30, caderno 3. Então, convido a todos a estarem pegando o material de vocês, caderno 3, página 20, e fazendo comigo a atividade. É importante que respondam e que acompanhem sempre a correção, certo? Para que deixe a atividade completa e corrigida. Estudando a gramática, artigo e concordância nominal. Leia estas dicas sobre o uso da água. Então, você pode acompanhar pela tela ou pelo livro. Vou estabelecer um tempinho para que cada um leia, certo? As dicas aí da turma da Mônica. Leiam. Pronto? Bem, vou ler para vocês agora. Água. Enquanto escova os dentes, não deixe a torneira aberta. Não lave a calçada com mangueira, use vassoura. Não tome banhos demorados. A economia da água depende de todos nós. Maurício de Souza, saiba mais com a turma da Mônica. Ecologia e Meio Ambiente. No texto, com a ajuda do professor, circule de azul os substantivos masculinos e de vermelho os femininos. Então, você vai agora pegar 2 lápis de cor aí na sua casa. Um azul e um vermelho. Professor, mas eu não tenho, está faltando. Providencie outras cores. Pode usar um marcador de texto no lugar do lápis de cor. Pode usar um giz de cera no lugar do lápis de cor. Importante é que você coloque de 2 cores diferentes. Uma para marcar os substantivos masculinos e a outra para marcar os femininos. Vamos lá. Todo mundo vai fazer isso agora na tirinha e já já eu falo para vocês quais deveriam ser as palavras marcadas. Primeiro vocês fazem, depois eu corrijo. Vamos lá, façam. Pronto? Vamos lá. Atenção, quais são as palavras, né, os substantivos, é claro, que devem ser marcados de azul, ou seja, aqueles que indicam substantivos masculinos. Dentes e banho. Se você marcou aí de azul, né, ou da cor que você escolheu aí para marcar as palavras masculinas, saiba que as palavras masculinas, ou seja, os substantivos masculinos são dentes e banhos. E as palavras femininas, ou seja, os substantivos femininos que você deveria ter pintado de vermelho ou da outra cor que você escolheu. Torneira, calçada, mangueira, vassoura, economia e água. Pronto? Repetindo. Os femininos são torneira, calçada, mangueira, vassoura, economia e água.
B. Como você identificou se as palavras eram masculinas ou femininas, ou seja, o gênero delas? E aí, letra B é uma resposta pessoal. Escreva aí como foi que você descobriu que a palavra dente é masculino e que a palavra vassoura é feminino. Formulem aí a resposta de vocês. Se vocês observarem, pessoal, estas palavras elas foram acompanhadas de artigos, por exemplo, ó, os dentes, né? Vejam que a palavra dentes foi antecedida pelo artigo definido masculino os dentes, assim como a de a torneira, assim como a de a calçada, assim como uma em vassoura, certo? Então, vejam que uma dica muito importante para você saber se a palavra é masculina ou feminina é colocando o artigo antes. Por exemplo, mangueira é o mangueira ou a mangueira? A mangueira. Então, mangueira, se você usou o artigo feminino a, então é porque mangueira também é um substantivo que está no feminino. Dente, dentes, os dentes ou as dentes? Os dentes. Então, como eu coloquei o artigo os, então dentes é uma palavra masculina. Então, letra B, qual seria a sugestão de resposta? Você poderia colocar o seguinte, que os substantivos pintados foram acompanhados de artigos masculinos e femininos, de artigos que estão no masculino e que estão também no feminino. Ok? Com isso, nós podemos passar adiante, página 31. Questão 2. Leia. As palavras o, a, os, as, uma, uns e umas são denominadas artigos. Isto nós já vimos na primeira aula de hoje. Agora volte ao texto da atividade 1. Complete o quadro com os artigos que aparecem nesse texto, acompanhados dos substantivos a que se referem. Então, você vai agora... Os substantivos que você pintou, pessoal, na questão anterior, certo? Os substantivos que você pintou na questão anterior, que aparecem no texto da turma da Mônica, antecedidos de artigo, você vai copiar eles aqui nesta segunda coluna, o substantivo, e deste lado coloque o artigo que acompanhou o substantivo. Por exemplo, aqui você vai colocar dentes, e no texto, qual foi o artigo que acompanhou dentes? É só você voltar aqui, ó. Tá aqui dentes, e o artigo que veio antes foi o os. Então, aqui você vai colocar os na coluna do artigo e dentes na coluna dos substantivos. Faça isso agora, preencha a tabelinha completa, que já já eu faço a correção com vocês. Vamos lá. Você vai colocar aqui, lembrando, na coluna dos substantivos, aqueles que aparecem aqui no texto que foram acompanhados de artigos. Porque, por exemplo, a palavra mangueira é uma palavra, é um substantivo, mas ela não foi acompanhada de um artigo. Então, mangueira você não vai colocar aqui na coluna, certo? Não vai colocar. Mas, por exemplo, a palavra calçada, você vai colocar porque calçada ela foi acompanhada do artigo a, certo? Então, preencham agora a tabela de vocês, que já já eu faço a correção. Todo mundo respondendo, que já já eu corrijo com vocês. Fazendo com calma, com atenção.
Pronto? Vejamos agora a correção. Caso não tenha conseguido responder tudo, é só pausar, concluir sua resposta e depois acompanhar a correção. Bem, o primeiro artigo aqui é o os e o substantivo dentes. Os dentes. Segundo, artigo a, substantivo torneira. Ouça e faça a correção. Artigo a, substantivo torneira. Depois, outro artigo a, substantivo calçada. Artigo a, substantivo calçada. Depois, artigo uma, substantivo vassoura. Artigo uma, substantivo vassoura. Artigo a, substantivo economia. Artigo a, substantivo economia. Vou repetir. Atenção. Os dentes, a torneira, a calçada, uma vassoura e a economia. Ok? B. Sobre as palavras do quadro, julgue as alternativas em verdadeiro ou falso. Então, você vai ler, vai refletir e vai colocar verdadeiro ou falso. E já já eu faço a correção. Primeiro vocês respondem e depois eu corrijo. Atenção, façam. Todo mundo fazendo, lendo. Já já eu corrijo com vocês. Pronto? Vamos observar agora a correção. O artigo os concorda com dentes? Verdadeiro. O artigo os concorda com dentes. Por quê? Porque dentes é uma palavra masculina, está no plural. Artigo os também é masculino plural. Há mais substantivos femininos no quadro? Também é verdadeiro. Ó. Economia, vassoura, calçada, torneira são femininos. Só dente que é masculino, né? Então, segundo o quadrinho, também é uma afirmativa verdadeira. Quando o substantivo está no plural, o artigo fica no singular. Correto, pessoal? Falso, né? Pelo contrário, quando o substantivo está no plural, o artigo também deverá ficar no plural. Então, é falso. O artigo uma está no singular porque concorda com a palavra torneira. O artigo uma está no singular porque o substantivo torneira também está. Verdadeiro ou falso? Vejam que lá, vejam onde é que está a palavra torneira lá no texto da página 30. Deixe, ó, enquanto escova os dentes, não deixe a torneira aberta. Só que aí, ó, o artigo uma está no singular, porque o substantivo torneira também está. O erro da questão é porque no texto e também aqui na tabela você percebe que o que acompanha a palavra torneira
não é um artigo, não é o artigo uma, é o artigo a. Ó, vejam, deixe a torneira. Então, o problema aqui do último quadrinho é que ao invés de ser colocado o artigo uma, deveria ter sido colocado o artigo a. O artigo a está no singular porque o substantivo torneira também está. Então, você vai colocar aqui um F de falso. Porque no texto, o que acompanha a palavra torneira não é uma torneira, é a torneira. Ó. Enquanto escova os dentes, não deixe a torneira e não uma torneira, certo? Então, a nossa sequência é V, V, F, F, certo? Só justificando que aqui não é para ser uma, é para ser o quê? A. Foi por isso que foi colocado como falsa. Porque não o artigo que acompanha torneira não é uma, e sim a. Uma é indefinido e a é definido. Próximo, questão 3. Leia o trecho abaixo. Enquanto escova os dentes, não deixe a torneira aberta. Discuto com os colegas, haveria alteração de sentido caso trocássemos os dentes por uns dentes? Explique. Se nós falássemos assim, enquanto escova uns dentes, deixe a torneira aberta. Faria sentido, mudaria o sentido, pessoal? Se você falasse assim, vou escovar uns dentes, significa dizer que você não escovaria todos os dentes da sua boca. Já pensou se você escovar só os dentes de cima, ou só os de baixo, ou só os de trás, ou só os da frente? Isso aconteceria se você escrevesse ou falasse escovar uns dentes. Então, mudaria sim o sentido, tá certo? Porque na expressão os dentes, o artigo especifica os dentes que serão escovados. No caso, todos os dentes serão escovados. E quando eu falo uns dentes, eu não estou especificando qual é o dente que eu vou escovar. Significa dizer que é qualquer dente. Nem necessariamente pode ser o meu dente. Qualquer dente eu posso escovar. Então, se nós trocássemos os dentes por uns dentes, haveria sim mudança de sentido, porque quando eu falo os dentes, eu estou me referindo exatamente a qual dente eu estou falando, e quando eu falo uns dentes, é qualquer dente, dente qualquer, ok? Mas essa resposta, como tem o balãozinho aqui amarelo, são respostas orais, apenas para a gente discutir, certo? Não precisaria estar escrevendo a resposta sobre ela, mas é importante que você compreenda o porquê que haveria essa mudança de sentido, tá certo? Coloque agora na página 31. Releia o trecho abaixo, retirado do folheto lido neste capítulo. No banheiro. Feche a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba. Isso evita o desperdício de 10 a 20 litros de água. Tome banhos rápidos. Cada minuto a menos no banho equivale a uma economia de 3 a 6 litros de água. Regule as válvulas da descarga. Bacias convencionais com válvula e tempo de acionamento de 6 segundos consomem em média 10 a 14 litros de água. Com defeito, o gasto chega a 30 litros. Agora responda aos itens. Na primeira frase, se trocarmos torneira por torneiras, que outras mudanças ocorrerão? Vamos lá. A primeira frase é esta aqui do primeiro pontinho. Feche a torneira ao escovar os dentes ou fazer a barba. Isso evita o desperdício de 10 a 20 litros de água. Se nós trocássemos torneira por torneiras, o que mais deveria ser mudado, pessoal? Apenas uma palavra. Qual? O artigo. Porque nós deveríamos colocar feche as torneiras. Então, a resposta aqui da letra A é
o artigo a ficaria no plural, ou seja, as. O artigo a passaria para o plural, ficando as. B. Ainda na primeira frase, que palavra especifica e concorda com o substantivo dentes? Que palavra que está concordando com a palavra dentes? Isso evita na primeira frase, ó. Fecha a torneira ao escovar os dentes. Qual é a palavra que está concordando com dentes? E qual é a palavra que está concordando com a palavra barba? Vejam aí. Já viram? Qual é a palavra que acompanha dentes? O artigo os dentes. Então, coloque os. E qual é a palavra que acompanha barba? A barba. Artigo a. Então, na letra B, qual é a resposta? Artigo os e artigo a. Artigo os, porque acompanha dentes. Artigo a, porque acompanha barba, ok? C. Isso evita o desperdício. Identifique o artigo e responda. A que palavra ela se liga concordando com ela? Na expressão, isso evita o desperdício. Qual é o artigo, pessoal? Nesse trecho aqui da letra C que está entre aspas. Qual é o artigo? O artigo é o O. Coloque. Artigo O. Outra pergunta. A que palavra ele se liga concordando com ela? A palavra, o artigo O, está ligado a qual palavra? Desperdício, certo? Então, o artigo O é a primeira resposta. Artigo O. Segunda resposta, liga-se à palavra desperdício. Está ligada à palavra desperdício. Artigo O, ligado à palavra desperdício, certo? Letra D. Tome banhos rápidos. Qual é a função da palavra rápidos? Ela concorda com que palavra? E aí, pessoal? Tome banhos rápidos. Qual é a função da palavra rápidos, pessoal? Rápidos é um adjetivo. E enquanto adjetivo, ela serve para fazer o quê? Caracterizar a palavra banhos. Então, rápido é um adjetivo que caracteriza banhos. E ela concorda com a palavra? Concorda com a palavra banhos, que está no plural. Então, rápidos, qual é a função, né? Qual é a função da palavra rápidos? Caracterizar banhos. E rápido concorda com a palavra banhos. Rápido é um adjetivo que caracteriza banhos e concorda com esta palavra. Certo? Então, essa é a resposta. Rápido é um adjetivo que caracteriza banhos e concorda com ela. Vamos passar adiante. Letra E. Em bacias convencionais com válvula e tempo de acionamento de 6 segundos consomem, em média, 10 a 14 litros de água. Que palavra tem a função de caracterizar bacias? Vamos lá, nesse trecho que está entre aspas. Qual é o adjetivo que caracteriza bacias? Bacias o quê? Bacias convencionais, muito bem. Bacias convencionais. E ela concorda com esse substantivo? Sim, ó. Vejam que bacias está no plural e convencionais também está no plural. Então, a resposta é convencionais e ela concorda com o substantivo bacias? Sim, faz a concordância em gênero e número. Convencionais está concordando com a palavra bacias, certo? Vamos passar adiante. Próxima página, com a questão número 5.
Sobre este outro trecho, responda ao que é pedido. Varra as calçadas para retirar o lixo e use balde em vez de mangueiras. Molhe as plantas com regador quando o sol estiver mais fraco. Circule os 4 artigos presentes no trecho. Vamos lá. Todo mundo agora circulando os 4 artigos que aparecem aqui na primeira frase e na segunda frase. Circulem. Pronto? Vamos lá. No primeiro caso, vou aumentar aqui o tamanho da tela para ficar mais fácil. Ó, no primeiro exemplo, quais são os artigos? As. Quem não circulou, circula agora. As e o. As e o. E no segundo caso, as e o de novo, né? As e o, as e o. São 4 artigos. 2 na primeira frase e 2 na segunda frase. Lembrando que as e o são artigos definidos. B. Faça uma seta ligando os artigos aos substantivos a que se refere. Por exemplo, as se refere a quem? A calçados. Então, você vai fazer uma setinha ligando as para a palavra calçados. Faça uma setinha aí com o seu lápis, no seu caderno 3. Puxando o artigo as, né, e ligando para a palavra calçados. E o artigo o, você vai fazer uma setinha puxando para a palavra lixo, certo? No segundo caso, o artigo as, você vai fazer uma setinha para qual palavra? Para a palavra plantas. Muito bem. E o artigo o, uma setinha ligando para a palavra sol, ok? Então, as calçadas, o lixo. As plantas e o sol. Converse com os colegas e o professor. Alterar o artigo O para o artigo 1 em quando um sol estiver mais fraco, causaria estranheza? Se nós falássemos assim, quando um sol estiver fraco, causaria estranheza, pessoal? Vocês acham que sim ou que não? Com certeza, sabe por quê? Porque não existe mais de um sol. Só existe um único sol para a gente. Então, se eu falar assim, quando um sol, eu estaria querendo dizer que eu conheço mais de um sol. E nós sabemos que só existe um, certo? Então, saiba que se nós mudássemos na oração, na frase, quando o sol estiver fraco, trocando este O por um, causaria estranheza. Por quê? Porque só existe um único sol, o sol, certo? Sabemos exatamente qual é ele, então não precisaria ficar colocando o artigo 1. Letra C também é uma questão de balãozinho, de diálogo, também não precisaria colocar a resposta por escrito, apenas reflita sobre a resposta. Questão número 6. Observe as imagens e responda ao que é pedido. Com base nas imagens, escreva 2 frases, usando em cada uma delas as palavras rio e água. B. Agora circule as palavras rio e água e que palavras concordam com elas? Bem, questão C na resposta pessoal. Vocês irão fazer 2 frases, uma para a palavra rio e outra usando a palavra água. E na letra B, você vai observar quais foram as palavras que você escreveu que concordam com rio e que concordam com água. Façam isso agora. Já já eu volto para fazer a minha sugestão de resposta. Mas primeiro, criem agora as frases de vocês. Vamos lá. Respondem, observem as imagens, que as imagens auxiliam vocês. Ó. Vejam que aqui, no primeiro caso, ó, vejam que o rio aqui aparenta estar sujo, né? Poluído. E que aqui no segundo caso, a água está limpa, né? Tratada, cuidada. Então, com base nas imagens, façam as frases de vocês.
coloquem artigos e coloquem adjetivos nas frases de vocês. E percebam que tanto os adjetivos quanto os artigos irão fazer a concordância com os substantivos. Vamos às minhas sugestões. Com a palavra rio, o rio está poluído. Vejam que na frase o rio está poluído, nós temos o artigo definido o e eu ainda tenho o adjetivo poluído. O e poluído estão no masculino e estão no singular porque concordam com a palavra rio, que é substantivo. Então, se for para circular as palavras que combinam, né, que fazem a concordância com rio, eu iria circular o artigo o e iria circular a palavra poluído. Já estou respondendo aqui a letra A e a letra B ao mesmo tempo, certo? Com a palavra água, de acordo com a imagem, nós temos aí a água está limpa, né? Ou a água é limpa. Se eu colocar a frase a água está limpa, eu coloquei o artigo feminino, o artigo a e o adjetivo limpa. Vejam que o artigo a está no feminino singular e que a palavra limpa, que é adjetivo, também está no feminino singular. Por quê? Porque estão concordando com a palavra água. E se for para circular as palavras que estão concordando com água, eu iria circular o artigo a e o adjetivo limpa. Espero que tenham conseguido compreender a minha sugestão de resposta. Uma resposta pessoal, cada um de vocês pode formar a sua frase, mas não pode esquecer de fazer a concordância correta. Muito importante lembrar que os artigos concordam com os substantivos, assim também como os próprios adjetivos concordam também com os substantivos, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me procurar. Não precisa enviar as fotos dessas questões, até porque se você acompanhou a aula completa, as duas aulas, você viu a explicação, fez a atividade comigo e acompanhou também a correção, tá certo? Então, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.